Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno há uma piscina, com água azul de amaralina. Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia. Viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang. Em suas veias corre muito pouco sangue. Mas seu coração balança a um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, ma, ma. Viva Ipanema, ma, 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 ma. Domingo é o fino da bossa. Segunda-feira está na fossa. Terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda Dada. Carmen Miranda, Dada, Dada. Essa é a letra da canção Tropicália, do Caetano Veloso. Canção que abre o disco Caetano Veloso, gravado em 1967. Eu sou Educanto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Peço a você que, se gostar desse vídeo, por favor, compartilhe o mesmo. Quem puder também curtir o vídeo, quem puder também comentar aqui no vídeo e quem puder também se inscrever aqui no canal, eu agradeço muito. Só ressaltando novamente que apenas com a interação vinda de vocês, que este vídeo, que este programa Som em Verso será divulgado a mais pessoas aqui no YouTube. Ficha técnica do LP original e também da reedição em CD de 2006. LP original teve o layout de capa feito por Rogério Duarte. A foto foi feita por Davi Drill Ziggin. A arte final foi feita por Liliana e Paulo Tavares. E a direção de produção foi feita por Manuel Barenbaim. Júlio Medalha fez os arranjos em Tropicália, Clarice e Paisagem Útil. Gal Costa cantou em Clara. Os Mutantes fizeram a participação na música Eles. O RC7, conjunto do Roberto Carlos, fez a sua participação em Super Bacana. Os Beach Boys fez a sua participação em Alegria, Alegria. No dia em que eu vim embora,
Soy louco por ti, América, Ave Maria, Clara e Anunciação. Damiano Cosella fez o arranjo em Anunciação. O álbum foi remixado por Antoine Midani no AR Studios, no Rio de Janeiro, e masterizado por Ricardo Garcia, Mauro Bianchi e Guilherme Calicchio no estúdio Magic Master em 2002. Caetano Veloso foi gravado em 4 canais nos estúdios da Rádio e Televisão Gazeta, São Paulo, e lançado em LP originalmente no ano de 1967. Caetano Veloso é o primeiro LP solo do Caetano Veloso. Ele foi lançado logo após o disco Domingo, que Gal e Caetano gravaram juntos. Bem, é um disco que dá o pontapé inicial ao movimento da Tropicália. Movimento que surgiu na segunda metade, quase no final da década de 60. É um movimento complexo que engloba muitas vertentes, engloba muitos questionamentos, engloba muitas explicações e que nem todos conseguem captá-lo, entendê-lo ou apreciá-lo. Após a grande e moderna revolução da Bossa Nova, feita por Jobim, Vinícius e João Gilberto, a música brasileira meio que estacionou, entre aspas, neste som moderno, denso, profundo, rico harmonicamente, principalmente, e também rico em muitas canções e músicas da dupla Jobim Vinícius melodicamente, também na parte da letra. A Bossa Nova teve muitos fiéis discípulos, cada um com a sua linguagem e assinatura musical, mas respeitando muito a tradição sonora e principalmente harmônica que a Bossa Nova plantou. Eu falo que são discípulos diretos da Bossa Nova: Chico Buarque de Holanda, Edu Lobo, Dori Caymmi, Francis Raime, dentre outros. É óbvio que a Bossa Nova de Tom, Vinícius e João Gilberto, ao mesmo tempo também era a Bossa Nova do Roberto Menescal, do Marcos Valle, do Carlos Lira, só para citar alguns. Mas o trio João, Jobim e Vinícius deu origem mais direta a esses filhos que eu acabei de citar, mas todos eles com a sua própria assinatura musical. A Bossa Nova também deu origem a uma espécie de samba jazz ou samba jazz, falando português claro, que é a música mais instrumental, com uma levada muito acentuada do swing e de outros elementos do jazz norte-americano, ou melhor dizendo, estadunidense. E esse samba jazz deu origem a vários conjuntos e grupos instrumentais que se proliferaram na década de 60 aqui no Brasil. Muitos deles com história e origem própria e com ótimos, todos eles, eu que afirmo a vocês, todos eles possuíam grandes talentos, grandes virtuosos, grandes músicos, grandes arranjadores. Acompanharam também vários intérpretes, vários compositores nesse período Bossa Nova, pós-Bossa Nova. E também era um som muito característico do programa Ao Fino da Bossa, da Elis Regina e também do Jair Rodrigues. Programa que existiu na TV Record também na primeira metade da década de 60 e que se postergou também na segunda metade da década de 60 do século passado. Esse som samba jazz, para o Caetano e para muitos compositores e músicos, não era uma coisa, digamos assim, muito proveitosa. Era um certo retrocesso que a Bossa Nova
tinha originalmente a intenção de produzir, a intenção de levar adiante, a intenção de modernizar a música brasileira. A bossa nova, eu falarei com muito mais carinho, muito mais atenção e com muitos outros detalhes em outros programas. Ela pegou, resumidamente, características já vigentes e fortes na nossa cultura brasileira e unindo a uma harmonia universal, uma harmonia de música erudita e também um pouco de cool jazz, um pouco de canção norte-americana, criou uma espécie de novo som, moderno som revolucionário, mas que dava uma sequência direta a alguns compositores também revolucionários, extremamente criativos que já tivemos, como Dorival Caymmi, como Custódio Mesquita, como Pixinguinha, como Ari Barroso, e também do Johnny Alf. Enfim, tivemos compositores que já se antenavam, que já queriam modernizar a música brasileira, dando uma sequência lógica à própria evolução que a música já estava construindo e deixando clara. Caetano Veloso, como eu disse, não conseguia enxergar no samba jazz uma espécie de evolução da bossa nova e também numa música que existia, sempre existiu e também continua existindo pós-bossa nova, que é uma música dita, entre aspas, mais brega, muito mais popular, mas que não possui, ou não possuía, uma qualidade artística em nenhum dos quesitos que formam a música, que é o ritmo, a melodia, a harmonia. Se unindo a essa falta de qualidade, também uma pobreza lírica, pobreza na parte da letra. Esses dois tipos de música, o samba jazz, a música mais brega, que não era o iê, 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 que também já estava em voga nessa época do lançamento e da produção do disco do Caetano Veloso de 1967 e também do próprio surgimento do movimento Tropicália, a música do Roberto, a música do Erasmo, principalmente desses dois compositores, o nosso rock pop da época, e o Caetano não enxergava nesse movimento uma qualidade tão baixa, musicalmente, artisticamente, como uma música mais brega. Ele sugou da música do Roberto, da música do Erasmo, o que tinha de ser sugado. As qualidades que a música deles, à época também já apresentavam, já mostravam que existiam. Também a época da criação, do começo da elaboração da Tropicália, a música de protesto estava em evidência, uma grande evidência. Essa música de protesto contra o regime ditatorial brasileiro é uma música muito nacionalista, carregando uma origem também da bossa nova, a origem tradicional da nossa música brasileira, dos ritmos, do som, da harmonia, da criação que a bossa nova trouxe e que a pré-bossa nova também já produzia, essa vertente da música de protesto, ou a música MPB, começava a se chamar na época, carregava esse nacionalismo, carregava uma qualidade harmônica muito intensa e também carregava muitas vezes recados diretos ao sistema político brasileiro. E as músicas, ou melhor dizendo, as letras, as canções que aderiram somente ao protesto, também não agradaram ao Caetano por causa do óbvio limite. Você limita, coloca a arte dentro de um compartimento e tem que produzir de uma maneira para que aquela maneira enfrente o sistema, para que aquela maneira perpetue a riqueza harmônica, para que aquela maneira perpetue a melodia, os ritmos e toda a qualidade artística que o Brasil sempre produziu, que a música brasileira sempre deixou à mostra. E isso também limita um pouco o compositor, se o compositor não quer seguir essa linha,
se o compositor quer fazer uma música, que não fique preso ao que a MPB ou a música de protesto à época ditavam como regras. E quem não seguisse essas regras era meio que jogado de lado, chutado ou esnobado. Caetano peitou a MPB, peitou a juventude estudantil que estava muito ligada ao movimento da MPB, ao movimento da música de protesto, muito mais do que o próprio samba jazz, ou que o próprio Iê Iê Iê. Iê Iê era visto como algo mais fútil, que não representava um diálogo ou uma resposta ou algum tipo de ideia para enfrentar o ambiente político, para derrotar o ambiente político, e também para trazer, também o Iê 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 não era visto como algo que agregasse a evolução musical posta pela Bossa Nova, pela pré-Bossa Nova e pela MPB. Caetano Veloso via qualidade no Iê Iê Iê, Caetano Veloso via qualidade na Bossa Nova. Caetano Veloso foi e é um discípulo direto do João Gilberto. Caetano Veloso via muita qualidade na música pré-Bossa Nova. Caetano Veloso foi e é um discípulo, um apaixonado pelo Dorival Caymmi, pelo Tom Jobim e pelos próprios compositores da MPB. Caetano adorava a música de Chico Buarque, era apaixonado pela música de Chico Buarque, era apaixonado pela música do Edu Lobo, era apaixonado pela música do Francis Raime, era apaixonado pela música e pelo violão do Dori Caymmi, achava extremamente revolucionário o modo de tocar violão do Dori Caymmi. Mas também Caetano gostava do Roberto Carlos, conseguia ver qualidade musical no Roberto Carlos e começou a pensar uma maneira de expressar sua arte que respeitasse o que ele sentia, que era pegar um pouco do Roberto Carlos, pegar um pouco da Bossa Nova, pegar um pouco da pré-Bossa Nova, digerir o Brasil pré-Bossa e pós-Bossa com o som moderno pop, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eu acho que na concepção da Tropicália, na época do lançamento desse disco, talvez a vertente mais influente de música pop foram os Beatles. E Caetano começou a enxergar também nos Beatles e no próprio comércio da música, que ele via como algo saudável, bonito. Ele via nos Beatles, ele via no pop, ele via no Roberto Carlos qualidades. E ele percebeu que a música dos Beatles, que a música do Roberto Carlos chegava muito mais fácil à maioria das pessoas. Ele digeriu tudo isso, digeriu a música dos Beatles, o pouco que ele conhecia dos Beatles. Ele não era um bitomaníaco nessa época de 1967, a ponto de conhecer tudo, de saber de cor os arranjos, as músicas, como tocar, enfim, ele não tinha esse conhecimento musical, ele apenas sentia o que os Beatles estavam querendo dizer, transformar e acrescentar, que trouxeram a música pop o universo da música erudita, o universo da música de vanguarda, o universo de uma criatividade muito maior e que também não existia no universo da música popular. E isso Caetano sentiu. Muito mais do que o resultado final foi essa junção, foi essa união, foi essa maneira também de se expressar de uma maneira mais pop para o público, e levando toda uma bagagem de música de vanguarda, música erudita e de caminhos costurados entre ritmos, entre sons. Então Caetano Veloso, intuitivamente, não foi uma coisa propositada, foi tudo na intuição, foi tudo mais ou menos sem saber o que estava fazendo, mas o que brotava da alma dele era isso. Ele juntou, ele fez um movimento antropofágico de engolir
toda a cultura brasileira, pré-bossa, pós-bossa, e também de engolir a música universal, erudita, a música dos Beatles, e vomitar tudo isso no que ele queria produzir através da sua arte. Sempre respeitando muito os caminhos abertos pela bossa nova. O Caetano, no início da Tropicália, no início desse projeto que brotava de sua mente, do seu eu artístico, não estava criando uma revolução da beleza, do amor, do sorriso, da harmonia, da flor, como a bossa nova colocou. Mas ele trazia a beleza do concreto, a beleza construída através do concreto, através da música de vanguarda, que ele também não era um conhecedor à época, também da poesia concreta, que ele não era também um conhecedor à época, mas a Tropicália dialoga com a poesia concreta. Tropicália dialoga com a música de vanguarda, com a música moderna brasileira, dialoga com a bossa nova. É uma revolução, como a bossa nova foi. Não uma revolução harmônica, mas uma revolução com uma beleza concreta. Também uma junção de música urbana, música popular universal, música carioca, a bossa nova, música do samba, o choro, música pré-bossa, música da roça. Tudo isso é a Tropicália, com um sotaque simples, harmonicamente em muitas canções, mais rico, complexo na parte da letra, na parte da estruturação da letra. Em alguns arranjos a complexidade chega a ser extremamente grande. Você tem um arranjo do Júlio Medalha feito para a própria música tema, né? Tropicália. É um arranjo sensacional, uma junção de ritmos brasileiros extremamente forte, uma junção de música moderna muito vibrante, e também há os ecos de um pop, há os ecos de um Roberto Carlos, há ecos de Beatles, mas não sou como Beatles. Você escuta esse disco aqui, você não liga diretamente aos Beatles. O Caetano Veloso não está fazendo uma versão brasileira dos Beatles, ou seguindo Iê, Iê, Iê. Ele não estava fazendo nada disso, nem na própria música Alegria, Alegria, que causou tantas comoções e críticas quando estourou no Festival da Música Brasileira. Nem essa música carrega um sotaque gigantesco da música pop universal. Ela é uma marchinha. A inspiração grande do Caetano foi a música, a banda do Chico Buarque. Tanto é que o começo das duas músicas se encaixam perfeitamente, tanto da banda quanto da canção Alegria, Alegria. Elas se encaixam. Você pode ler o texto de uma e colocar na outra. É uma sequência direta. Só que Caetano sempre foi muito claro e falou que o Chico é um artista muito mais rico, e possui, segundo ele, uma qualidade artística muito mais elaborada do que ele mesmo, Caetano Veloso. E a música, a banda, por mais simples que seja, o Caetano considera muito melhor construída na parte da música e da letra do que a canção Alegria, Alegria. Mas a canção Alegria, Alegria também carrega uma densa qualidade lírica, qualidade de poesia concreta, como a canção título do disco em questão, de 1967. A música Tropicália, ela é extremamente rica na poesia concreta. Você vê que o disco de 1967, ele tem uma linguagem muito próxima à bossa nova, ao samba, à música brasileira, com outra intervenção moderna, de música erudita moderna e de música pop moderna. Mas ele choca, é diferente do que do Lobo, Chico, Francis e Dori faziam à época. É muito diferente. Não tem um tratamento harmônico como os filhos diretos da bossa davam às suas músicas, mas não quer dizer que seja um trabalho inferior. Tem as suas qualidades que são outras, mesmo não sendo um disco 100% regular. Há, na minha opinião e na própria opinião do Caetano, algumas irregularidades
na concepção do disco, na qualidade final do produto, que deixou a desejar muito para ele, e também alguns arranjos que não batem, assim, na minha opinião e na dele, e algumas canções, pouquíssimas, acho que 2 também, que são mais fracas, mas o disco tem um resultado extremamente, mais do que satisfatório. O disco tem um resultado extremamente revolucionário e de ótima qualidade. Para terminar o programa de hoje, eu lerei para vocês uma análise feita pelo Caetano Veloso, uma análise maravilhosa da sua canção Tropical. Disse Caetano: o arranjo desta canção ficou a cargo de Júlio Medalha. Eu tinha distribuído o repertório do disco entre os 3 maestros da música nova de São Paulo que se aproximaram de nós: Medalha, Damiano Cozzella e Sandino Rohagen. Rogério Duprat, na verdade o mais interessante deles, chegaram pouco depois e a partir de Domingo no Parque tinha ficado mais ligado a Gil. No dia da gravação da base orquestral dessa música, que, apesar de ser para mim a mais representativa, era a única que não tinha título, o baterista Dirceu, que nada sabia sobre o que tratava a letra, que só seria gravada depois, ao ouvir a introdução em que sons percussivos, cantos de pássaros e intervenções do naipe de metais se superpunham, lembrou-se da carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo a paisagem brasileira no momento do descobrimento. A gravação que foi aproveitada contém um discurso que Dirceu improvisou de pura gozação, sem imaginar que já se estava gravando, e muito menos quão adequada era sua falação ao tema tratado na letra. Quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo que cresce e floresce, e, numa referência ao técnico de som Rogério Graus, que comandava a mesa de gravação, o Gauss da época gravou. Ouve-se Dirceu dizer, antes que eu entre com os primeiros versos instauradores do panorama em que se desenrolará a construção da visão algo cubista. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva Maria, ia, ia, viva a Bahia, ia, 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 viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá, mamá. Termina por arrematar o grito de Roberto Carlos, que tudo o mais vá pro inferno, com viva banda, dadá, Carmen Miranda, dadá, dadá. Claro que a frase mais famosa do Rei Roberto, seguida da banda de Chico e do nome de Carmen Miranda, cuja última sílaba repetida evocava o movimento dadá e, para mim, misturava seu nome ao de Dadá, a famosa companheira do cangaceiro Corisco. Estes 2 últimos personagens reais e figuras centrais de Deus e o Diabo na Terra do Sol dava, de forma elíptica, mas imediatamente perceptível por qualquer brasileiro que ouvisse canções, nunca foram poucos, uma reestudada geral na tradição e no significado da música popular brasileira.